Bom, gente, eu não falo muito alto, então vocês vão ter que... Eu não falo muito alto, então vocês vão ter que fazer um pouco de silêncio. Eu vou falar sobre internacionalização de uma aplicação Rails de grande porte. Eu tinha falado larga escala, mas na verdade é grande porte. Meu nome é Ricardo Yasuda. Alguém conhece Ricardo Yasuda? Não. Então, eu sou o Shadow. E eu trabalho com Ruby desde 2006, full time desde 2008. E apesar de estar tanto tempo assim na comunidade, eu nunca dei palestra. E graças a muita gente que fica me convencendo a dar palestra, eu resolvi dar essa palestra. Eu trabalho na Biorritmo Academias, que tem essas duas marcas, Biorritmo e SmartFit. E a gente está com... Aliás, quem já ouviu falar na SmartFit? Tá vendo? A gente tá vendo. Deve ter alguma perto da sua casa, né? Então, a gente tem 66 unidades no Brasil, 30 em São Paulo, 17 no Rio, mais em Brasília, Porto Alegre e Pernambuco. Tem uma em Santos, E... Na verdade é de 66 até quarta-feira passada, não sei se inaugurou mais uma agora. E a gente tem 6 unidades no México. Então, e é sobre isso que eu vou falar hoje. O sistema que controla o site e toda a aplicação relacionada ao cliente, que é cobrança, cadastro, agendamento e tudo mais, a gente começou em 2009. E 2 anos depois, a empresa resolveu expandir para a América Latina e abrir unidades no México. E então, o que acontecia? A gente tinha uma aplicação que estava toda em português e a gente não usava I18N. Então, então, o que a gente tinha que fazer? Deixa eu te mostrar como é que a gente estava antes. Então, a gente tem uma validação aqui que todas as mensagens estão em português e estão dentro da moda. Aí, qual que eram os desafios para fazer essa internacionalização? A gente tinha que... O site precisava responder para os 2 domínios, e alterando o idioma, a regra de negócio e tudo mais. O bloqueio do admin precisava ser baseado no usuário, porque a gente ia ter usuários no México e usuários no Brasil. As imagens no site precisavam ser traduzidas. Traduzir texto é fácil. Você usa o YAML lá, mas e traduzir imagem? E a gente tem muitas impressões de PDF e a gente precisava imprimir o mesmo PDF com idiomas diferentes. Cache, para você não ter o mesmo cache nos 2 sites. E textos dinâmicos que estão no banco de dados. E como é que ia fazer para fazer toda essa tradução. Então, eu vou te mostrar como é que é o site no Brasil, como é que é o site no México. É o mesmo site, é a mesma view, só que com textos e imagens traduzidas. Então, para responder para 2 domínios diferentes, eu fiz um before filter para setar o locale. Ele aceita no parâmetro, que era mais para a gente testar, e pegar pelo domínio. Aí o que acontece? Eu fazia uma expressão regular para pegar o domínio. Se fosse do México, ele pegava o locale do México. E baseado em usuário, a gente tinha uma configuração no usuário, o locale do usuário, que inclusive ele pode mudar se ele quiser. Se ele não encontrar nenhum desses, ele pega o default, que é PTBR. Aí, para imagens no site, eu fiz um helper Aí a gente tinha 2 imagens.
a mesma imagem em português, por exemplo, uma image.png, e para espanhol seria image.es-mx.png. Aí eu posso fazer a mesma chamada para esse image tag no site e ele ia pegar baseado no loqueio da aplicação. A mesma coisa para o submit. E os PDFs é assim, é o mesmo princípio, só que para as views. E também a gente configurava de acordo com o tamanho do papel que eles usam lá. Imagina. Uma vez ela ligou reclamando que a impressão está saindo em 2 páginas. Mas que papel você usa? A gente usa letter. Putz, deixa eu mudar essa configuração. Cache. A gente fez uma configuração quando a aplicação estava em Rails 2.3. A gente usou Rack Cache e para a aplicação guardar o cache separadamente para os 2 sites. Porque se fizesse, por exemplo, baseado em arquivo, o index HTML de um ia gravar lá e o cara ia acessar no outro país e ia pegar o mesmo index HTML. Então a gente fez essa configuração de Rack Cache com Cache Key. Só que quando passou para o Rails 3 a gente percebeu que não precisava mais fazer essa configuração e funcionava assim, out of the box. Porque a gente usa main cache para armazenar as páginas. E para textos dinâmicos, a gente tem textos que estão no banco de dados, por exemplo, questionários. A gente coloca uma pergunta lá em português, aí com o Globalize a gente pode configurar para essa mesma pergunta também está em espanhol e ela aparece baseado no loqueio automaticamente. O processo de tradução. A gente tinha muito texto, você já deve saber. Então, o que a gente fez? A gente contratou uma tradutora, mas a gente não ia fazer a tradutora pegar o arquivo ptbr.yaml e ir traduzindo o arquivo inteiro. O que a gente fez? A gente usou o Tolk, que é do David Heinemeier Hansson, e o que ele faz é uma interface com todos os textos que estão no arquivo YAML, e aí tem um formulário lá com as mesmas opções na linguagem que você configurar. Aí o que a tradutora fez? Foi lá e foi traduzindo, aí gravava no banco de dados todos esses textos, e aí a gente sincava e ele gerava um arquivo em espanhol. Mas qual que é o problema do Tolk? Isso é muito bom para fazer a tradução inicial da sua aplicação. O problema do Tolk é que ele precisa de um arquivo único. Ou precisava, né? Não sei como é que está agora. Então a gente tinha um arquivo de 1.300 linhas de tradução. Aí o que a gente... Depois que foi feita a tradução inicial, a gente separou tudo em vários arquivos. Aí isso é melhor para organizar as traduções, e toda vez que a gente escreve um texto, a gente pega a tradução e é muito mais fácil de procurar a tradução desse texto. O que mais? Então, como é que ficou? Depois de todo esse processo, lembra daquela validação que eu coloquei no começo? Aí a gente tirou a mensagem de cima, aí fica assim, com a key que ele vai buscar lá no arquivo YAML. E é assim que está o arquivo hoje, em português e em espanhol. Bom, um conselho que eu posso dar para vocês, mesmo que vocês tenham a sua aplicação hoje só em português e todo mundo fala que não vai mudar nunca, já façam com i18n.
Por quê? Porque aí você já deixa o texto fora dos seus controllers, das suas models, e vai evitar você ter que fazer isso em, sei lá, 500 arquivos no Ruby 1.9. Porque como a nossa língua tem acentos e tudo mais, a gente precisa colocar isso aí toda vez que o arquivo tem um texto assim. No Ruby 2.0 já é default, mas enfim. Bom, é isso. Alguém tem uma pergunta? Eu fiz uma palestra baseada em que vocês já sabem como é que é o 18N. Como que você substituiu o Talk? Você mudou ele para algum outro aplicativo? Não, a gente separou todos os arquivos e como as traduções agora são esporádicas, a gente faz no arquivo YAML mesmo. E mais? Falou que as imagens se separou, a forma que vocês arrumaram para organizar foi colocar um ponto ES na imagem. Não seria talvez uma ideia também separar por diretórios? Assim como foi feito no 18N do YAML, do Loqueio, usar as imagens também separadas por diretórios? Sim, é uma ideia também. Uma boa também. Eles tinham uma ideia mesmo, uma organização. Vocês tinham feito também, não sei se é o caso, mas tinha algum caso de image replacement, feito imagem por CSS que envolvia texto? Ou não? Não, isso não tinha. Vocês não fizeram mexer no layout da atribuição, não precisou mexer nada no layout, nada. Não quebrou nada de layout, nada. Não. Só tinha alguns textos que por causa da regra de negócio, não deveriam aparecer lá, a gente só escondeu, né? Então, se o country for não sei o que... As regras de negócio, os modelos, você teve também que apelar para um if, assim, baseado, ou tipo, não tinha nenhuma estática? Então, tem muitas coisas que são específicas de cada país, que aí a gente tem que fazer condições mesmo. Isso não tem jeito. A gente tem muita coisa de configuração no banco de dados, que isso aqui vale para esse país, isso aqui vale para esse país, mas tem algumas coisas que tem if, sim. Quanto tempo vocês demoraram para fazer isso? Deixa eu ver. A gente inaugurou em dezembro de 2011, mas tinha que estar no ar, sei lá, uns 2 meses. Se você tivesse que adicionar mais um país hoje, você Tranquilo. faria uma semana? Não precisa fazer mais nada. Não, tem Olha, dá mais mais agora. Não, sério. ifs específicos. Não, então, não. Só um if. Não, isso já está feito, na verdade. Mas é pegar o que tem, pegar esse arquivo em espanhol do México e ver o que tem diferente do espanhol de outro país ou o próprio inglês, sei lá. Mas é só o trabalho de tradução mesmo. Você falou que tinha que entrar no ar em dezembro, mais ou menos, vocês fizeram em 2 meses, mas quanto tempo antes você ficou sabendo que tinha que fazer isso para dezembro? Boa pergunta. Ó, semana que vem a gente vai lançar a unidade lá no México, cadê o site? Não, a gente tinha um bom tempo para desenvolver isso. Né? Fizeram só 2 meses antes. Legal. Não, o trabalho mesmo foi feito em 2 meses, mas a gente começou a preparar isso 4 meses antes. Você precisou lidar com troca de medidas, métodos para alguma outra unidade? Medidas do quê? Por exemplo, aqui no Brasil a gente usa métodos, agora já em outro país. Só os Estados a gente Unidos usa. que mudam. Não, a gente não tem nada parecido com isso, não. Não teve nenhum impacto de performance na aplicação? Dessas coisas? Não, é como se fosse a mesma aplicação, né? Ele faz caching também, né, em memória das interações. Porque usar aquele negócio de localize naquela tabela, o tanto de request que já feito. Questão do banco de dados, a cada jogo tem um duplicado nas colunas? Não, são só algumas informações que têm que ser traduzidas. Sim, você tem os textos dinâmicos, por exemplo, né? Então, mas é só coisa de marketing, na verdade. O Globalize, ele tem... Você está usando o Globalize. O Globalize, ele tem tabelas onde ele faz os relacionamentos do idioma com campos que é tipo document, sabe? Document base. Então é super tranquilo. Não precisa criar, de fato, lá
nome, um título underscore ES, por exemplo. Mais alguma coisa? Para adicionar uma feature nova no sistema, alguma coisa, tem algum processo para garantir que vai ter uma tradução para isso e ninguém vai esquecer? Ou é na revisão do código? Não, a gente já procura, bom, a gente tem que procurar sempre fazer com 18 anos, mas uma coisa que a gente sempre faz bastante é navegar no sistema usando outro idioma, que é para garantir que a gente não vai deixar passar as Eu fiz um coisas. post que mostra como dar exceção se não tiver uma internacionalização. A gente está Funciona a gente bem tá pra fazendo caramba. Tinha várias coisas no CodePlane que estavam quebradas por causa disso. uma coisa, não? Tá, obrigado, gente.